Neymar Júnior foi convocado, o nosso grande craque dos últimos, sei lá, 10 anos talvez. Em 2015, ele era com certeza o nosso maior craque. Em 2010, eu acho que ele era o nosso maior prodígio ali, mas craques mesmo, talvez eram o Luiz Fabiano, que na época estava muito bem como atacante da seleção. O Kaká ainda era o nosso principal craque, porque, se eu não me engano, em 2007 ele ganhou a bola de ouro, então ainda era o camisa 10, né, o último ali daquela geração do quadrado mágico, um dos últimos pentacampeões que ainda estava jogando em alto nível. O Ronaldinho Gaúcho ainda estava em atividade, já não era o Ronaldinho dos tempos de Barcelona, mas ainda era um grande jogador. Então, o Neymar, posso dizer que pelo menos nos últimos 10 anos, nosso principal jogador. Mas, aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Hoje ele já está em baixa, né? Já não é o mesmo craque de anos atrás. E aí ficou essa especulação se ele ia ser ou não convocado. Acabou que ele foi convocado. Eu acho que é justificável a convocação dele, porque ele é um jogador que fisicamente está conseguindo performar, né? Não está conseguindo render a nível de convocação, mas dado o cenário todo, eu acho que ele é um dos poucos jogadores que tem capacidade realmente de desequilibrar, porque o Estevão, dos grandes jogadores, não vai estar, o Rodrigo também não vai estar, então o Neymar, nesse cenário, é um dos jogadores que vale a pena apostar, porque ele tem a capacidade de, num passe, desequilibrar, enfim, com o peso do nome dele, talvez gerar um efeito positivo para o Brasil em campo, tirando o peso do Vinícius Júnior, do Rafinha, e também eu acho que ele ajuda até na questão dos adversários, sabe? Como os adversários vão enxergar o time do Brasil sabendo que o Neymar está em campo. Então, eu acho que o Ancelotti acabou cedendo à pressão popular, mas é justificável, não tão viajando não em levar o Neymar. Mas o que eu queria falar sobre essa questão da convocação do Neymar é uma coisa impopular, sabe, que as pessoas geralmente não gostam de falar, que é o seguinte: o Neymar, ao meu ver, ele não é uma pessoa ao qual nós deveríamos ter como um ídolo. Eu sei que tem pessoas que têm um ponto de vista que é o seguinte: nós temos que saber separar o Neymar jogador do Neymar pessoa. Eu vi o Thiago Leifert falando, inclusive, o seguinte: eu consigo tranquilamente admirar o jogador Neymar e ignorar tudo que ele faz fora de campo, né? Se ele faz coisa certa, se ele faz coisa errada, ele pode comprar uma casa no Nordeste para fazer o que ele quiser. Não é problema meu, porque no fim das contas, para mim, o que importa é o que ele faz dentro de campo. Eu até entendo esse posicionamento, mas quando a gente está falando de um ídolo nacional, eu acho que isso é um grande problema. Eu não consigo separar o que a pessoa faz publicamente do que ela faz particularmente. Eu não consigo, por exemplo, como uma pessoa que frequenta a igreja, achar incrível um pastor que sobe no púlpito e fala coisas que fazem todo sentido, só que fora do púlpito ele é um péssimo marido, ele é uma pessoa agressiva, ele é um péssimo pai. Para mim não faz sentido nenhum. Eu não consigo desassociar o cara que é o excelente pai, por assim dizer, do cara que é o péssimo marido. Eu sei que essa decisão é possível, mas para mim não faz sentido. E não faz sentido principalmente quando a gente está falando que a gente tem que admirar o Neymar, que o Neymar é o nosso ídolo, que ele é o craque do time, que ele é o craque do Brasil, né? E, por exemplo, ele é o cara que no momento seguinte, onde ele é convocado, ele vai lá e faz divulgação de casa de apostas num país onde a gente sabe claramente que as pessoas estão muito endividadas, vamos dizer assim, mais do que a metade dos brasileiros estão endividados, e a questão das apostas é um fator preponderante no endividamento das pessoas. Eu acho que talvez você conheça aí alguém do seu ciclo de amigos que já teve problema com apostas e que hoje, às vezes, fica enchendo o saco de todo mundo, pedindo desesperadamente por dinheiro emprestado porque ele tem problema com casa de apostas. Né? Isso quando a pessoa não se envolve com agiotagem. Então, assim, é um negócio muito sério. E eu acho que uma pessoa que é ídolo, ela precisa ser, no mínimo, assim, um bom exemplo. Então, o Neymar é o cara que trai a atual esposa dele enquanto ela estava grávida, fora as outras traições. Ele é um cara que teve problema com fraude fiscal na Espanha, problema com fraude fiscal no Brasil. Ele perdeu o contrato dele com a Nike em 2020
por uma acusação de assédio a uma funcionária. Se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa fácil e que não tivesse nenhum tipo de indício, a Nike não teria pedido para ele se retirar da empresa. Então, assim, é um cara com muitas polêmicas, né? Como, por exemplo, festas durante a pandemia. É um cara que tem uma vida noturna que todo mundo conhece muito bem. Ele é irresponsável com os clubes que ele passa, né? Como, por exemplo, o clube que ele jogou na Arábia, onde ele estava claramente desobedecendo uma ordem técnica. Quando ele veio para o Brasil, ele sofre uma lesão, né? Que eu acredito que já existia, porém se agravou. E aí ele fica mais de um ano fora e o time paga, né, um ano de um jogador que não teve. Né? E sem falar dos outros casos, como por exemplo no Paris Saint-Germain, quando ele era jogador e ele largava tudo lá e vinha para o Brasil curtir o carnaval aqui, falava que estava fazendo recuperação das suas lesões. O Neymar, jogador, ele tá performando mal porque o Neymar, pessoa, já se perdeu tem muito tempo. Então, para mim, é inconcebível desassociar uma coisa da outra. Até aí tudo bem, porque a gente pode chegar na seguinte conclusão: não, putz, a vida particular dele é problema dele, que ele jogue bem, que dê tudo certo e que ajude o Brasil. Só que não é assim que as pessoas enxergam o Neymar. A questão do Neymar é que as pessoas têm ele como um salvador da pátria, sabe? É o cara que vai resolver pra gente, né? Tem inclusive o mesmo que os caras falam, né? Não, não é o Neymar que vai resolver, é você que vai resolver, né? É uma forma de dizer o seguinte: você nunca jogou bola, você não tem moral pra falar. Só que falar sobre futebol não tem necessariamente a ver com ter jogado futebol. Tem a ver com você fazer uma leitura da realidade, dos fatos. E o Neymar não é um jogador de alto nível há mais de 3 anos. Se você olhar o que ele tem feito pelo Santos, também não credencia ele a ser um jogador convocável. Porém, dado o histórico, dada a oportunidade de apostar num jogador e dado o talento que ele tem, é possível a gente colocar o Neymar numa convocação. Agora, essa cegueira da gente achar que o Neymar vai resolver tudo para nós é um problema. Eu acho que muito dessa veneração que as pessoas têm por ele, principalmente os homens, é pelo que ele representa, né? A questão de ter muita grana e as pessoas gostam de dinheiro, as pessoas sonham em ser ricas, como o Neymar é. A questão também do estilo de vida, né? Querendo ou não, inconscientemente, eu acho que a maioria dos homens gostaria de ser esse cara que tem grana para gastar com mulher, para dar rolê com os parças, para alugar iate, fazer festas fechadas, ter, por exemplo, um cruzeiro, né? O Neymar fez um cruzeiro, sabe? Onde teve basicamente funk, zoeira, bagunça, bebedeira, entendeu? Então, é, é, o Neymar, ele representa um pouco desse imaginário da vida irresponsável que se desfruta quando se tem muito dinheiro. Ele é o cara que é rico, é o cara que ostenta, é o cara que tem um carro do Batman. Ele é um cara que tem helicóptero, tem mansões. Então o Neymar, ele representa muito do que nós, se tivéssemos acesso, gostaríamos de viver. Então tem essa representatividade dele. E os jogadores de futebol têm esse histórico, né, de muitos relacionamentos extraconjugais, muitos filhos fora do casamento, pensões, mas o importante é a resenha, é a zoeira, é o jogo, é a bagunça, a bebedeira. Então, querendo ou não, o Neymar representa um pouco desse imaginário. O Neymar é a pessoa mais influente do Brasil hoje. Todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe quem ele é, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então eu percebo que tem, por exemplo, muitos influencers, muitos artistas que fazem ali um coro para ele ou ficam o tempo inteiro tentando reverenciar ele, dizer o quanto ele é incrível, maravilhoso, na expectativa que ele os note e de alguma forma dê relevância para ele. Inclusive agora com a convocação dele, eu vejo um monte de subcelebridades ou influencers tentando aproveitar essa janela de oportunidade que é o nome dele está sendo ventilado o tempo inteiro para tentar angariar engajamento através da imagem dele. E o que mais me choca, o que mais me irrita, por assim dizer, são pessoas do meio evangélico, né? Eu vi um cantor que é muito famoso, que está muito em alta, inclusive lá na igreja a gente canta várias músicas que ele regravou, que é o Felipe Rodrigues. Ele postou uma foto com o Iá onde ele tá tocando e o Neymar tá lá escutando a música dele e ele fazendo meio que uma declaração pro cara, sabe? E é engraçado que as pessoas não fazem isso. Por exemplo, o irmãozinho
da igreja dele, que está o tempo inteiro escutando ele e que ora pela vida dele, que acredita que ele é um artista que ajuda muito na propagação da mensagem por meio da música. Isso ele não faz, mas pro Neymar as pessoas fazem, né? Porque o Neymar representa muita coisa. O Neymar, e o nome dele por si só já tem um peso. E quando você se associa ao nome dele, a chance de você ser beneficiado é grande. Isso serve principalmente para os influencers de futebol, influencers do mundo, né, dos jovens, assim, que eles estão o tempo inteiro tentando angariar, né, se fixar, ou se prender, ou se associar à imagem do Neymar para justamente ser recompensado ou engajado de alguma forma. Tudo bem você ficar feliz que o Neymar vai para a Copa, sabe? Você torcer para que ele e o Brasil vão bem, sabe? Performem bem, o Brasil vá para frente. Eu vou torcer para o Brasil, tô com a minha camiseta aqui pronta, vou personalizar com o meu nome, vou assistir os jogos, vou torcer, vou curtir, vou me divertir. Mas agora a gente chamar esse cara de ídolo é um problema. É um problema porque se a gente coloca isso nesse lugar de ídolo, de pessoa incontestável, pessoa que a gente admira, a gente tem que entender que vem um pacote junto com ele. E é o pacote da casa de aposta. É o pacote da gente legitimar ou tratar como normal e tranquilo o cara que trai a mulher, né, tem filho fora do casamento e depois segue a vida. E quando a gente tá o tempo inteiro postando foto do Neymar, e o menino vai resolver, porque o Ney vai fazer, o Ney vai acontecer, porque o Ney, porque o Ney, porque o Neymar, porque blá 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 blá, a gente tá dando voz, a gente tá dando peso, a gente tá dando engajamento, a gente tá fazendo cada vez mais as crianças que não viram nele jogar, e que não fazem nem ideia da pessoa que ele é e do que ele fez, essas pessoas, essas crianças, sejam influenciadas pelo pacote. Um amigo meu me mandou hoje um story dele, que é ele postando um versículo da Bíblia, né? Gente, é o típico religioso brasileiro, né? No momento ele vai lá e posta versículo falando de Deus, e no outro momento ele está divulgando casas de apostas. No momento ele está agradecendo a Deus e dizendo que ele é um cara de família, e no outro momento ele tá no rolê, na bagunça, colocando, sei lá, letras de funk que a gente sabe que o tempo inteiro denigra a mulher e que falam da vida como se a vida fosse basicamente ter dinheiro, poder e jogar na cara dos outros o quanto que você é bem sucedido. Né? Não pelo que você é, pelos seus valores, mas sim pelo que você tem. Então é isso, eu queria deixar isso bem claro, falar isso abertamente e assim talvez fazer você repensar ou pensar algumas coisas a respeito de como você trata o Neymar, do engajamento que você dá para ele, do impacto que isso tem na sociedade brasileira, negativo e positivo. Beleza? É isso então. Dito isso, espero que o Neymar vá bem na Copa, que o Brasil vai bem, nós vamos torcer, vamos assistir os jogos e que a gente só saiba diferenciar as coisas. Cada coisa no seu lugar. É isso. Valeu!